Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Meus irmãos, mais um podcast do Café Católico neste mês de junho, o Café Expresso, o último do mês de junho. Estamos abordando o livro dos Salmos. Por isso, sempre tenhamos os olhos fixos em nosso Senhor. Não tiremos os olhos do Senhor. Ele é o caminho, a verdade e a vida do ser humano e de toda a criação. Tenhamos os olhos fixos no Senhor e vamos acompanhar essa meditação sobre o livro dos Salmos. Louvado seja Deus que nos dá a graça, de estar sempre na sua presença. Esses encontros são tão bons, para todos nós. E recordo que o livro dos Salmos, no primeiro encontro do mês, falamos sobre a nomenclatura, o nome porque era salmo, quantos salmos os livros dos Salmos, o livro dos Salmos ele tem, quantos salmos, eles são, foi o primeiro. Depois tivemos o encontro, o segundo, a respeito da abundância dos temas que os salmos têm. São muitos temas que os salmos abordam. O terceiro encontro, o encontro passado, foi os salmos e a liturgia. Vimos um pouco dessa realidade, os salmos dentro da liturgia, o que era a liturgia. E nesse último, Jesus e os salmos. Finalmente, para fechar, vamos olhar um pouco o nosso Salvador, a realidade de nosso Salvador e os salmos mais de perto. Existe uma frase de Santo Agostinho que ele diz assim: Cristo cantou e continua a cantar os salmos de três maneiras: através da sua voz, através da sua vida e através do seu corpo. A voz, a vida e através do corpo de Cristo. Isso depois da ressurreição. Então, já vamos ver um pouquinho dessa realidade. Em Lucas, capítulo 24, versículo 27, está escrito, aquele texto que está dentro do relato dos discípulos de Emaús. Jesus ressuscitado falando para os dois discípulos. Jesus diz assim, o texto: interpretou-lhes em todas as Escrituras o que a ele dizia a respeito. Jesus vai falando aos discípulos e o evangelista São Lucas diz: interpretou-lhes em todas as Escrituras o que a ele dizia a respeito. Isso é tão bonito ver a palavra de Deus, sendo explicada, pela própria palavra de Deus. Cristo é a palavra de Deus. E isso Santo Agostinho também recorda. Hoje Santo Agostinho está bem presente, conosco. Santo Agostinho diz, e isso está no Catecismo da Igreja, no número 102, falando sobre as Sagradas Escrituras. Lembrai-vos que é uma mesma a palavra de Deus que está presente em todas as Escrituras, que é um mesmo verbo que ressoa na boca de todos os escritores sagrados. Ele, que sendo no início Deus, junto de Deus, não tem necessidade de sílabas, por não estar submetido ao tempo. Santo Agostinho, falando que a palavra de Deus é o verbo de Deus, a palavra de Deus é Jesus. E Jesus ressuscitado no caminho com Emaús, ele mostra que ele interpretou-lhes em todas as Escrituras o que a ele dizia a respeito. Inclusive, é em Lucas 24, 44, que Jesus fala a eles: era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Os salmos
que fala tanto de Jesus. Bom, Santo Agostinho diz que os Salmos é Cristo cantou e continua a cantar os Salmos pela sua voz. Então Jesus cantou os Salmos, né? Jesus cantou os Salmos no tempo da Páscoa, nas liturgias da Páscoa, né? Ele cantava, né, os Salmos. Jesus cantou os Salmos com a sua voz enquanto estava no nosso meio, né? Jesus cantou os Salmos com a sua vida, né? A sua vida foi um canto, né, ao Pai. Recordem, por exemplo, né, a purificação do templo. Quando Jesus, né, estando próximo à Páscoa dos judeus, Jesus sobe a Jerusalém, né, e ali ele vê no templo, né, ele encontra no templo vendedores de bois, de ovelhas e de pombas. Né? Por uma santa ira, Jesus faz um chicote de cordas e expulsa os vendilhões do templo. Agora vejam o que diz São João. João, capítulo 2, versículo 17. Recordaram-se seus discípulos do que está escrito: o zelo por tua casa me devorará. Isso é tirado do Salmo 69, versículo 10. Então veja, Jesus cantou os salmos com a vida. Então o zelo pela casa de Deus devorou o coração de Jesus e ele expulsou o mal profeticamente do templo, né? Profeticamente na prática com os chicotes, e os discípulos disseram: recordaram-se seus discípulos de que está escrito. E também Jesus canta os salmos com o seu corpo. Após a ressurreição, a igreja, que é corpo de Cristo, a igreja canta os salmos e a igreja é corpo de Cristo. Então Jesus canta os salmos através do seu corpo, que é a igreja. Os salmos, que eles são tão atuais, né? Os salmos são atuais porque são expressão diante de Deus, né? Como palavra de Deus, que é diante de Deus quando se canta, são expressões das experiências do povo. São expressões das situações do povo. São expressões dos sentimentos do povo. E também, era claro, as experiências de Jesus, né? As situações na vida de Jesus, como vimos, por exemplo, na purificação do templo, ou dos sentimentos de Jesus. Por exemplo, no Salmo, quando ele está na cruz, e vai citar o Salmo 22, versículo 2. Meu Deus, por que me abandonaste? As palavras do meu rugir estão longe de me salvar. Mateus, capítulo 27, 46. Mateus vai dizer: lá pela hora nona, Jesus deu um grande grito: Eli, Eli, lema sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me abandonaste? Ou seja, citação do Salmo. Então, os salmos são atuais porque também é palavra de Deus. Então, com o tempo, né, essa visão da igreja em observar, ao ler os salmos, associando à vida de Jesus. Então, a dimensão cristã de olhar o Antigo Testamento, a dimensão cristã do eu, a dimensão cristã do nós, nos salmos, é muito importante. Você saber que você está em comunhão com toda a igreja, né? O eu ou o nós. Você sozinho, rezando, eu, né? E recita e reza os salmos, recorde que está em comunhão com aquele que é o filho primogênito de uma multidão de irmãos.
Jesus nosso Senhor. E também, claro, você está em comunhão com toda a igreja. Não é assim que dizemos em várias missas, quando é rezada a oração eucarística, que tem essa resposta, em comunhão com toda a igreja aqui estamos. Quando estamos sozinhos rezando salmos, estamos em comunhão com toda a igreja. Quando rezamos em comunidade, em nós, estamos em comunhão com toda a igreja. Em comunhão com toda a igreja, corpo de Cristo, estamos em comunhão com Jesus, nosso Senhor. Então, existem textos, dos Salmos que fazem uma alusão possível a respeito de Jesus. Por exemplo, o Salmo é uma alusão possível. O Salmo 22, versículo 16 diz assim: Seco está meu paladar. E aí na cruz, uma das palavras de Jesus na cruz vai dizer, João 19, 28, tenho sede. Então é uma alusão possível, quando o evangelista coloca, do Salmo 22, 16. Existem alusões ao Cristo, a Jesus, uma alusão incerta, uma referência que não é muito certa, é uma alusão incerta. Por exemplo, Mateus, nas bem-aventuranças, Mateus capítulo 5, versículo 8, diz assim: Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. É uma alusão incerta, porque no Salmo, é uma alusão do Salmo 11, no versículo 7, ou do Salmo 24, versículo 4. Veja como está no Salmo 11. Sim, Salmo 11, versículo 7. Sim, o Senhor é justo. Ele ama a justiça e os corações retos contemplarão sua face. Veja, é uma alusão incerta a esse texto. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E o Salmo diz, sim, o Senhor é justo, Ele ama a justiça e os corações retos, quer dizer, os puros de coração, como diz Jesus, contemplarão sua face, verão a Deus. Então veja, é uma alusão a este Salmo, mas é uma alusão incerta. Mas nós conseguimos enxergar que fala de Jesus. Nosso Senhor cita, provavelmente aludindo a este salmo. E tem os textos que de fato são citações que saem da boca do próprio Jesus, falando dos salmos. Por exemplo, aquele salmo que diz: Mas é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Isso está em João, capítulo 15, versículo 25. Tem assim: Mas é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. E o Salmo 35, versículo 19 diz: Que não se alegrem à minha custa, meus inimigos traidores, e nem pisquem os olhos os que me odeiam sem motivo. Então veja, João no Evangelho diz: odiaram-me sem motivo. E no Salmo 35, versículo 19 diz: os que me odeiam sem motivo. Então Jesus cita de forma categórica o Salmo 35, 19. Inclusive tem até o Salmo 69, versículo 5, que também fala sobre isso. Mais que os cabelos da minha cabeça são os que me odeiam sem motivo. Então Jesus, ao falar que é cumprimento da Escritura aqueles que o odeiam sem motivo nenhum, porque o Senhor é justo, e foi o justo condenado, o condenado que foi, que era justo, que foi condenado, e o Salmo diz: odeiam sem motivo. Não tinham motivo nenhum, mas pelo orgulho, pelo mal, mesmo assim condenaram nosso Senhor.
Tem também no momento quando Jesus diz em Mateus 16, 27, o Filho do Homem retribuirá a cada um de acordo com o seu comportamento. É aludindo ao Salmo 62, versículo 13. Senhor, tu devolves a cada um conforme as suas obras. Então veja, o acordo, de acordo com o seu comportamento de Jesus. E o Salmo diz, conforme as suas obras. Então Jesus também se refere ao Salmo 62, versículo 13. Então vejam, meus irmãos, Jesus e os Salmos, os discípulos, com o tempo, por inspiração do Espírito Santo, é que observaram essa profecia cumprida. Jesus cumpriu todas as Escrituras, e é claro, inclusive os Salmos. Os Salmos foram aplicados aos diversos aspectos do mistério de Cristo Jesus, nosso Senhor. Foi uma descoberta progressiva, iluminada pelo Espírito Santo. Então não deixemos de rezar os Salmos, Rezemos os Salmos e que Deus nosso Senhor possa nos abençoar, que Deus nosso Senhor possa nos proteger do inimigo e nos conduzir à vida eterna. A Ele, Jesus nosso Senhor, a glória pelos séculos dos séculos. Amém.